Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no quarto programa da série Alfabetização, Leitura e Escrita, nossas convidadas discutem como organizar as classes de alfabetização. Existem processos e métodos mais eficazes? Como fazer o planejamento e preparar a escola e a sala de aula? De que maneira é possível criar um ambiente alfabetizador? Para este debate, convidamos a professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, Cancionila Kátia Cardoso, a professora do CEALI, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade Federal de Minas Gerais, Isabel Cristina Frade, e a coordenadora do Programa de Educação de Jovens e Adultos da ONG Ação Educativa em São Paulo, Cláudia Lemos Vóvio. Contamos também com a sua participação. Processos e métodos sempre foram temas centrais no debate sobre alfabetização no Brasil. Historicamente, eles enfocam a aprendizagem do sistema alfabético e ortográfico da escrita. Com a ampliação do conceito de alfabetização e a valorização dos usos sociais da escrita na escola, a ideia do letramento passa a orientar o trabalho pedagógico. A professora Olga sempre trabalhou com classes de alfabetização. Só no Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, são 20 anos de magistério, ensinando crianças a ler e a escrever. Ela diz que a mudança no conceito de alfabetização exigiu uma ampliação dos métodos de ensino. Antigamente, alfabetizar significava ensinar a ler e escrever. Não se falava tanto em letramento, quer dizer, era você conquistar esse sistema, de base alfabética. Mas só que isso se ampliou, porque só isso nos nossos dias não basta realmente. Então, nós precisamos alfabetizar letrando. O que é o letramento? É a condição de que você tem de usar, de praticar a leitura e a escrita no seu dia a dia. A leitura e a escrita são a base do trabalho da professora Olga. A aula sempre começa com uma roda de leitura. E não é só a professora que indica livros. Karen, o que você quer mostrar? Que os planetas giram em volta do Sol. A gente já sabe. Que a gente já sabe, tá? Outra aluna leva para a sala de aula uma notícia de jornal. É sobre o que, Raquel? Bichos pequenos e perigosos. Bichos pequenos e perigosos. De que bichinhos eles falam mais aqui pra gente tomar cuidado? Aranha. A aranha. Que mais, Raquel? Escorpião. Escorpião. Que mais? Lacraia. Lacraia. Aranha marrom. Fala alto. E aranha marrom. A notícia de jornal é distribuída para a turma. A professora pede que os alunos marquem o título da reportagem. Eles também leem o subtítulo. Com a pesquisa, surgem duas palavras novas: entomologista e entomologia. Os alunos escrevem as palavras e vão ao dicionário para saber o significado delas. Em que letra você vai abrir? É. Na letra E. E depois tem que ter que letra? M. N. Então vamos lá. Entomologia parte da zoologia que trata dos insetos. O estudo da turma sobre animais deu origem ao Bicionário de Jardim, uma espécie de dicionário construído pelos alunos. Outro momento em que a professora incentiva a escrita é durante a apresentação de duas fotografias da turma. Os alunos criam legendas para as fotos. A professora aproveita a frase de uma aluna para trabalhar a revisão do texto, com a participação das crianças. Licença, está faltando um acento no primeiro S. Só tem um E, né? Acento o quê? Agudo? Qual é? Exposição não é com S, é com X. Não dá para achar que a criança vai construindo essa língua escrita sozinha, espontaneamente. Não é verdade. Isso foi um mito que já passou. A criança precisa do adulto, precisa do outro, do colega, dessa interação. Kátia, Isabel e Cláudia, muito obrigado por terem vindo. Kátia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a diversidade do trabalho da professora Olga nesse vídeo que acabamos de assistir. São vários métodos que você poderia destacar para a gente, dentro do
do processo de alfabetização da professora Olga? Isso. Boa noite, Marcos. Boa noite aos cursistas. Eu gostaria de inicialmente agradecer pelo convite à TV Escola. É um prazer estar aqui discutindo com os professores essa temática. Esse vídeo do trabalho da professora Olga me faz pensar realmente na diversidade. Nós estamos vivendo um momento em que nós temos uma diversidade muito grande de teorias de várias áreas da ciência que nos explicam esses dois fenômenos que estão sendo debatidos nessa semana aqui, a questão da alfabetização e do letramento. Então, são várias contribuições de várias áreas. Nós temos, por outro lado, a presença de crianças com uma diversidade muito grande, uma diversidade cultural, uma diversidade psicológica mesmo muito grande no interior das escolas, das nossas escolas, né? E, por fim, nós temos uma metodologia bastante diversificada, que já é uma construção histórica de muito tempo, né? O trabalho da professora Olga me parece muito interessante, porque ela realmente aposta nessas questões. Ela trabalha com diversos portadores de texto, com os portadores reais de texto. O jornal é o jornal de verdade, né? O dicionário é o dicionário de verdade, com as fotos, com legendas, enfim, com uma série de atividades de leitura e de escrita no interior dessa diversidade possível. Então, eu acredito que essa questão de lidar bem com a diversidade é o grande desafio que nós temos hoje. Perfeito. Isabel, há uma preocupação em não se produzir rupturas no processo de alfabetização. O que você viu nesse vídeo, no trabalho da professora Olga, ela garante essa integração dos métodos, ou seja, não há ruptura no trabalho dela? Bem, boa noite, cursistas da TV Escola. É um prazer também estar aqui estabelecendo esse diálogo. O que eu destacaria no vídeo que foi apresentado é que no discurso da professora sobre o que ela considera, sobre o que é alfabetização, está muito claro para ela, né, que o conceito que a gente tinha muitos anos atrás permanece, né? Ensinar a ler e escrever é o ensino de uma tecnologia, ensino de um sistema, né, alfabético e ortográfico de escrita. O que ela nos apresenta são ampliações desse conceito com as novas noções que vêm das pesquisas sobre letramento e sobre o que é o funcionamento da cultura escrita na sociedade, né? Então não se trata de uma ruptura, né, entre o que é alfabetizar e o que é letrar. Eu acho que o letramento traz para a questão da alfabetização uma ampliação de possibilidades de trabalho, de situações, de contextos em que a escrita possa a leitura e a escrita possam ter mais sentido na sala de aula, né? E quando a professora, que já tem 20 anos de experiência, né, lida tão bem com todas essas questões, é porque ela tem a memória dos procedimentos que ela já incorporou, utilizou, né, já adquiriu, né? E que onde ela obteve sucesso para que, com essa alfabetização, que são resgatados na hora que ela faz um trabalho com os usos sociais da escrita. Perfeito. Cláudia, e a sua observação, dá para destacar um pouquinho a questão da diversidade dos materiais usados pela professora Olga? Vimos ali o dicionário, vimos o jornal, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre essa... Eu acho que assim, o que se destaca, né, das ações que ela realiza ali, primeiro são as diversas situações que ela coloca para as crianças trabalharem, né, em relação ao material de leitura e de escrita, ou mesmo a situação de oralidade que se coloca entre elas. Então, primeiro você não vê uma classe estática, uma aula parada, mas as crianças em constante movimento, conversando entre si, se apropriando dos materiais e discutindo. Então, esse é um destaque que eu acho extremamente importante de fazer, dessa diversidade de situações que ela coloca nesse pequeno vídeo que a gente assistiu. E que a gente também pode pensar, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, para as questões da educação de jovens e adultos também, né? Porque o programa também tematiza a questão da educação de jovens e adultos. Quer dizer, como é que a gente pode pensar numa quantidade ou numa diversidade de situações que trabalham de modo qualitativo com as questões da linguagem, com qualidade com as questões da linguagem, né? Com esse ler, com esse escrever em diferentes materiais, em de usar os suportes reais, onde a escrita realmente aparece, onde criar situações onde as crianças possam trocar informações entre elas e os adultos também, né? Trazer esses saberes que eles já têm, que são apropriados fora da escola. Então, eu acho que esse ambiente que a gente vê lá, efervescente de ideias, é o destaque que eu daria para a ação da professora Olga. A respeito ainda dessa situação colocada por você, Kátia, quando você observa
o trabalho da professora Olga, falando da diversidade, da importância que ela preserva, né? Depois de 20 anos ela ainda incorpora situações que determinam a não ruptura do trabalho que ela exerce, mas quais são as suas preocupações quanto à formação desse professor? O que você reflete sobre isso atualmente? Então, Marcos, o que a gente tem refletido e percebido é que talvez tenha havido um tempo em que o professor se formava e aquilo era suficiente. Ele ia trabalhar e enfim, ia desenvolver uma carreira e construir uma carreira. Hoje, dada a complexidade da educação e, sobretudo, da alfabetização, mas de um modo geral, da educação de um modo geral, é impossível o professor se formar, nenhum curso dá conta de formar integralmente esse profissional. Há que se ter uma continuidade nesse processo, há que se investir na formação continuada. Então, me parece que a professora Olga, seja de forma autônoma, autodidata dela mesma, ou provavelmente, muito provavelmente, com o investimento da rede, o investimento na rede na qual ela está inserida, passa permanentemente por um processo de atualização e de formação continuada. Não vejo outro caminho para isso. E o que eu gostaria de destacar na professora Olga, que ela fala ali na quantidade, no tempo que ela já atua como alfabetizadora, coisa muito interessante, muito bonita de se ver, muito apaixonante de se ver, né? Então, às vezes, a gente tem a noção de que uma professora com 20 anos de carreira já está num processo de desaceleração, digamos assim, já está num processo de desinvestimento. O trabalho com crianças, muitas vezes, exige muito, ele é muito desgastante, né? Embora muito recompensador, e a professora Olga é uma das pessoas, eu conheço muitas outras que, depois de 20, 27 anos, estão com aquele pique daquela aula da professora Olga. Ela está realmente de parabéns e serve como exemplo para todas nós. Isabel, ao longo dessa semana, nós temos ouvido aqui alguns questionamentos dos nossos cursistas, levando em consideração as condições de trabalho em sala de aula, né? O excesso de alunos, salas com até 40, 30, 50 alunos. Como conciliar métodos diante dessa situação, que é verídica, muitas salas de aulas tendo um número excessivo de alunos? Quais são as suas observações, os conselhos que você daria para um professor administrar essa situação? Eu diria que administrar essa situação não é uma questão do professor, né? É uma questão do coletivo da escola, é uma questão de uma rede de ensino garantir de alguma forma essas condições. Porque muitas vezes o professor se sente desamparado, se sente muito solitário, como se as questões que ele tem que resolver fossem questões daquela realidade próxima, muito próxima. Às vezes são questões do próprio sistema, né? Então, eu acho que as classes de alfabetização têm que ter um número menor de alunos realmente, né? As escolas podem tentar garantir isso internamente na sua organização, quando o sistema de ensino não garante em sua política. A escola tem alternativas de agrupamento desses alunos em coletivos maiores em determinados momentos, por exemplo, para usar uma biblioteca, para fazer uma atividade mais coletiva, um ateliê, em outros em que ela pode dar uma assistência para um grupo menor de alunos. Então, existem possibilidades a serem experimentadas que não dependem só das condições que o sistema dá, mas dependem do coletivo da escola, criar contextos diferenciados com relação ao atendimento a números de alunos. Temos a primeira participação, é da Maria José, do Maranhão. Olá, Maria José. Eu sou Maria José Barreto e a pergunta é das cursistas do teleposto da Unidade Integrada Rosiana Sarney. Que métodos o professor deve usar para a inserção de crianças em práticas sociais e materiais que envolvam a escrita e a leitura? Boa noite e obrigada. Muito obrigado você também, Maria José, por sua participação. Cláudia, por favor. Então, quando eu acho assim, talvez a resposta esteja na sua própria pergunta, Maria José, porque, assim, como é que a gente faz, né, vamos tentar traduzir o que você falou, vamos ver se eu entendi o que você falou. Como é que a gente faz para inserir as crianças ou os alunos, os alfabetizandos, em práticas sociais de leitura e de escrita? Talvez, por que eu digo tá aí? Porque
é trazer para a sala de aula exatamente essas situações. É lógico que quando a gente traz para a sala de aula, a gente está criando situações artificiais, não são as sociais, aquelas que estão colocadas no mundo, mas a gente tem a possibilidade de criar situações onde as crianças vão ter um contato gostoso com a leitura, quando ela lê por prazer, um contato de buscar informações em livros, como a gente vê as crianças da professora Olga, a hora que elas olham o significado da palavra no dicionário, quer dizer, um tipo de leitura que se coloca ali, é ler para buscar uma informação rapidamente, quer dizer, na hora que a gente consegue trazer para a sala de aula, tanto os objetos que circulam na sociedade, da qual a gente faz parte, todos os suportes, os materiais impressos, como as ações que a gente faz fora. E, mais do que isso, quer dizer, não é só essa ação e os materiais estarem lá, é uma reflexão sobre o que se faz. É saber justificar o que você fez, é saber por que você está fazendo daquele jeito e, sem dúvida nenhuma, como as colegas já colocaram, a atenção em relação à reflexão, porque a gente está pensando ali em alfabetização. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que dar conta do domínio do sistema, né? Então, a gente precisa refletir sobre quantas letras, quais letras estão ali, o que entrou em jogo para escrever aquela palavra ou não. Quando a gente pensa, quando a gente diz assim, é preciso trazer as práticas sociais para a escola, eu acho assim, a gente precisa dar uma atualizada forte nas situações que a gente coloca na escola e eu acho que a gente precisa começar a olhar fora da escola para o que acontece, perfeito, né? Ok. Mônica, participação aí dos cursistas por fax e e-mail? Participação da Patrícia do Teleposto de Sesc em Três Rios. Às vezes observamos que cada professor cria seu próprio método, certo de que cada um tem sua vivência e sua experiência diferenciada. Porém, gostaria de saber qual seria o método mais eficaz e adequado para colocarmos em prática e obtermos bons resultados, já que alguns adotam o método silábico, outros o fônico e outros o de soletração. Isabel, por favor. Patrícia, eu acho que realmente o que o professor faz com os alunos nas classes de alfabetização, muitas vezes nos escapa, né? Nós que não acompanhamos o dia a dia, que não acompanhamos o professor em sua sala de aula, não temos a dimensão da série de procedimentos que ele utiliza quando ele alfabetiza alguém, né? Muitas vezes a gente pensa, o professor obteve sucesso porque utilizou o método silábico, né? Mas qual a relação desse professor com o aluno? Como é que ele lida com o erro desse aluno, né? E a gente costuma classificar, às vezes, um professor que utiliza a sistematização do seu trabalho com o método silábico, a gente costuma identificar isso com uma prática dita tradicional de forma equivocada, porque às vezes o professor escolhe sistematizar o trabalho a partir da sílaba em determinados momentos em que a sílaba é foco na sala de aula. Em determinados momentos, alguns professores escolhem sistematizar o som, porque isso ajuda a escrever alguma coisa, né? A questão da eficácia dos métodos, de um ponto de vista histórico, está colocado como um problema que sempre um problema que não se resolve, porque os métodos sempre vêm com a pretensão de resolver todos os problemas que o método anterior não resolveu. Isso, historicamente, a gente vê que não existe uma fórmula, né? Existe uma escolha por uma forma de sistematização, existe uma conduta do professor que extrapola tudo isso, né? Então, a gente poderia dizer que há tantos métodos quanto são os professores, né? Mas que os professores devem conhecer os métodos em seus pressupostos para lançar mão dos métodos na hora que se faz necessário naquela situação específica para determinado aluno, né? Então a gente tem que apostar na diversidade metodológica. Ok. A participação agora é da Roselani de Roraima. Pode falar, Roselani. Sou a professora Roselani do Teleposto da Escola Municipal Aldemaria Normando Martins, em Boa Vista, Roraima. A nossa pergunta é o seguinte: nós gostaríamos de saber o método, um ponto de partida com aqueles alunos que chegam na escola pública, onde numa sala de aula 80% dos alunos não conhecem sequer as vogais. E geralmente essas crianças são crianças com problemas de família, com alto índice de violência e problemas de comportamento. Muito obrigada, boa noite. Obrigado por sua participação, Roselani. Kátia. Roselani, então, que método usar para alfabetizar crianças que chegam à escola com um mínimo de conhecimento sobre o sistema de escrita?
acho que fundamentalmente o que você está nos perguntando é isso. Eu acho que todas as falas até agora já, de certa forma, respondem um pouco essa sua questão. Apostar na diversidade, pensar, eu acho que você tem que pensar nessa apropriação do sistema, há que se garantir isso, e a criança precisa manipular a escrita, manipular os textos. Você precisa, por exemplo, contar e ler muita história infantil para elas, porque a leitura, inclusive reler, porque a releitura de uma mesma história faz com que a criança já tenha, sinta o gosto daquela previsibilidade que ela possa ter, já que ela já conhece essa história, e comece a perceber aspectos do texto escrito, aspectos relacionados à coerência, à organização textual, ao léxico desse texto. Não há outra forma a não ser manipulando a língua escrita. Eu não acredito que haja outra forma. Independente dos momentos, como Isabel falou, que você lance mão do método silábico ou de uma forma mais global, de uma palavra, para chamar a atenção da criança para a língua, para a sistematização da língua, você precisa manipular isso. A criança precisa manipular isso. Então, vai manipular o A, E, I, O, U, o ABC e todas as outras letras, construindo palavras que sejam significativas para eles. E com relação à violência e às outras questões, quer dizer, não é só nessa realidade que tem criança, não é só na sua realidade que tem crianças dessa natureza. A gente também tem que ir aprendendo a lidar com esse tipo de situação. Difícil, é verdade. Agora, Cláudia, nesse contexto, a pergunta da Roselani, ela tem se repetido ao longo desse programa. Diversos professores vêm realmente colocando essa situação de crianças que chegam sem saber dominar ou conhecer as vogais, enfim, tem muita dificuldade. O simples fato de identificar essa deficiência da criança já é um passo importante na tarefa do professor, eu acho que assim, é importante, mas tem um que é mais importante ainda, que é descobrir o que elas sabem. Então, às vezes a gente se atém muito na falta. Quer dizer, o que está faltando? Não sabe a vogal, ela não sabe a letra do nome, mas ela tem uma série de conhecimentos que às vezes nem são em relação à linguagem escrita, mas são outros conhecimentos que podem estar sendo agregados e trazidos para a sala de aula e ser fontes de grande prazer para a criança de estar lá. Então, as histórias orais, que eu acredito que devam acontecer aí na situação da Roselani, as crianças devem saber causos, contos que elas podem contar e que podem ser pontos de partida super interessantes para pensar a escrita dentro da sala de aula. Então, talvez a gente tenha que começar a olhar não pela falta, mas pelo que tem. Pelo que já existe, pelo conteúdo. Bem, no próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre o ambiente alfabetizador. A gente volta já. No processo de alfabetização, as decisões metodológicas envolvem procedimentos que passam pela preparação da escola, a organização das classes, a seleção de material e o planejamento de rotinas. O objetivo é a construção de um ambiente alfabetizador. Na creche da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, a aula começa com a professora e os alunos sentados em círculo. O objetivo da rodinha é a construção do dia. A atividade com a André, que sou eu, a professora, parquinho, lanche, escovação, brincadeiras, isso tudo no início da nossa rodinha, é o nosso combinado. A professora propõe uma brincadeira com letras, a forca. As crianças se divertem ao tentar adivinhar palavras. A gente estava tentando adivinhar qual é o nome da gente. Não, qual eram as letras. Então, algumas crianças já reconhecem palavras, reconhecem nomes de uma das outras, e as crianças que estão chegando nesse período, elas estão reconhecendo o nome dela. No pátio, no cantinho da leitura, a valorização de cada espaço também é importante no planejamento das atividades com as crianças. Todos os espaços da creche são momentos que as crianças estão trabalhando a oralidade, através das brincadeiras. Vocês viram lá fora, elas brincando de mamãe posso ir, meus pintinhos venham cá, elas recontam as histórias. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Otávio Pereira Lopes, em São Paulo, a troca de experiências entre os alunos amplia o aprendizado. A formação de duplas em sala de aula é uma boa estratégia. A atividade de hoje foi uma escrita de um texto que eles já sabem de memória. E essa atividade, ela
propõe desafios para a classe toda, tanto para as crianças que já leem convencionalmente, como os que ainda não leem nem escrevem convencionalmente. A construção de um ambiente alfabetizador é um desafio constante na organização da escola. Nesta classe de alfabetização, no Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, as crianças são rodeadas por dicionários, revistas, notícias, além de trabalhos desenvolvidos pela própria turma. É como se fosse uma festa. A gente vai dar uma festa, a gente prepara a casa, né? Prepara o salão de festas. Então aqui nós preparamos a nossa sala com livros, né? Com revistas, com cartazes, com os nomes deles. Então o ambiente, ele vai sendo modificado o ano todo, porque se trazem notícias de jornal aquela semana, essas notícias ficam penduradas. Semana que vem já são outras notícias, mas tudo com leitura, com significado, que está sendo usado realmente. Isabel, existe uma previsibilidade das ações realizadas em sala de aula? Eu destacaria nas experiências do vídeo anterior, nessa experiência, a questão de como a professora sabe como ela vai começar a aula e como é que os alunos têm noção do que vai acontecer no dia ou na semana, né? Essa previsibilidade, né, denota que o professor vai para a sala de aula sabendo muito bem o que ele vai fazer, né? Ele sabe muito bem o que ele vai fazer para fazer circular uma escrita em uso na sala de aula, que são os momentos para ler, para vários motivos. Ele sabe o momento em que é difícil abordar as relações entre letras e sons dentro das situações de uso. Então ele transforma o jogo num momento planejado, né, de chamar atenção para essas relações, que são um conhecimento formal muito importante na alfabetização, né? Então a gente vê situações em que ele organiza a turma para ler ou para escrever, e situações em que ele vai organizar a turma para aprender a ler e aprender a escrever, né? Isso exige planejamento, isso exige previsibilidade, mesmo quando a gente tem a ideia de que tudo muda muito na sala de aula. As coisas não mudam tanto assim. E as coisas também não acontecem por acaso, né? Não. Vamos a mais uma participação, é da Gesiane, do Amapá. Boa noite a todos. Sou orientadora de aprendizagem do teleposto do SESC no Amapá. E a minha pergunta é a seguinte: como trabalhar a alfabetização com crianças que se encontram em diferentes níveis de alfabetização? E como eu posso estar organizando essa rotina de trabalho? Boa noite e obrigada. Muito obrigado a você, Gesiane. Kátia, a pergunta ela é uma pergunta recorrente, né? E é importante enfatizar para o professor, já que ele tem dúvidas, quer saber mais, enfim. Queria que você desse a sua visão sobre essa questão levantada pela Gesiane. Pois não, hein, Gesiane? Você toca exatamente na primeira fala que eu fiz nesse programa, a questão da diversidade. Por muito tempo, digamos há 2 décadas atrás, a gente corria atrás de uma homogeneidade na sala de aula. A gente tentava separar as crianças por idade ou por nível de conhecimento, a gente fazia remanejamento, a gente fazia uma ginástica enorme para ver se a gente conseguia ter as crianças aprendendo todas igualzinho ao mesmo tempo. E a gente nunca conseguia isso, porque quando separava, dali a pouco elas já estavam em níveis diferenciados. O que a gente sabe hoje sobre os processos de aprendizagem das crianças? Que eles são realmente diferentes, eles começam em patamares diferentes e eles terminam em patamares diferentes. Então, a gente tem que enfrentar de frente mesmo, sabe, essa questão de diferentes níveis. Agora, então, a segunda parte da sua questão. Então, como é que a gente faz, já que nós temos alguns que estão mais avançados, alguns que estão menos avançados, né? Eu tenho a impressão que nós ainda não conseguimos capitalizar essa diferença a nosso favor, ao favor da prática pedagógica.
E uma ideia, quer dizer, uma das possibilidades, dentre tantas, é o trabalho em grupo, é o trabalho justamente colocando crianças que estão mais avançadas com crianças que estão em outra fase noutra hipótese, né? Ou noutra fase do conhecimento, ou noutra hipótese. O trabalho em dupla acaba fazendo com que essa criança que está menos avançada avance, a outra provoca, questiona e você pode fazer esse conhecimento andar muito mais. Perfeito. Agora, é fundamental você conhecer os níveis que eles estão, conhecer exatamente qual é o nível que cada um se encontra. Vamos acompanhar agora a participação da Tatiane, do Rio de Janeiro. Olá, Tatiane. Boa noite, especialistas. Sou Tatiane do Teleposto CEPAC de São João de Meriti. Observamos que a multiplicidade de métodos e sua combinação simultânea em função dos diversos métodos do ensino inicial, da escrita e da leitura é atualmente uma tendência internacional. Gostaria de saber que métodos podem ser utilizados para ensinar a escrita e a leitura como parte fundamental na alfabetização. Obrigada. Obrigado a você também, Tatiane. Cláudia, vimos aí que a questão do método está enfatizando bem o programa, é a proposta do capítulo de hoje, e os cursistas e os professores estão muito atentos, né? A Isabel já colocou essa questão, eu vou retomar alguns pontos que ela colocou, que eu acho bem interessantes. Ela disse assim agora há pouco, quer dizer, a gente tem que encarar a diversidade como instrumentos a nosso favor. Quer dizer, o que eu posso lançar a mão no momento em que uma criança ou um jovem adulto me pergunta algo sobre a escrita? Quer dizer, de repente é a análise mesmo da sílaba que está colocada ali como importante. Então a gente lança a mão desse instrumento ali naquele momento. Outras vezes ele para e pensa, mas que som é esse? Que letra é? Tem esse som, que letra que eu uso? Né? A gente vê muito, às vezes as pessoas sussurrando ao escrever, né, nas salas de alfabetização. Quer dizer, por que está acontecendo ali? Ele está com uma questão colocada que é própria do sistema e, de repente, a gente pode lançar a mão de diversas formas para que ele se aproprie daquele conhecimento, daquela questão que ele está colocado. Agora, uma coisa que eu acho importante a gente não prescindir é da gente compreender qual é o problema que está sendo colocado para ele. Da gente oferecer realmente uma situação, ou uma pergunta, ou uma intervenção que responda àquela questão. Não devia a gente ficar preocupado se a gente vai seguir este, ou aquele outro, qual é a questão que ele está me colocando? Qual é a dúvida? É uma forca que vai resolver o problema da letra que ele precisa saber, do nome dele? Às vezes a forca é um instrumento interessantíssimo para a questão das vogais, eu penso, né? Quer dizer, toda palavra tem vogal, ele precisa reconhecer essa questão. Então, que instrumentos que a gente vai lançar a mão? E a questão do problema, da necessidade, ela é que vai gerar o professor, a busca desse professor para diferentes instrumentos. Então, se a gente ficar preocupado com uma só, a gente pensar na diversidade, como foi colocado até agora, a gente não precisa adotar um único método, um único tipo de texto, uma única fala, né? Na hora que a gente está alfabetizando, a gente pode adotar diferentes instrumentos que vão de acordo com as necessidades, com as questões que estão sendo colocadas ali. Mônica? As cursistas Irundina e Gracimar, do Teleposto da Escola Estadual Visconde de Souza Franco, no Pará, gostariam de saber se o planejamento de aulas seria diferenciado para o trabalho com a alfabetização em relação a outras séries iniciais, uma vez que ainda não tivemos a oportunidade de atuar nessa série, e como deve ser o aspecto físico de uma sala de aula de alfabetização. Kátia? Irundina e Gracimar. Eu acredito que o planejamento deva ser diferenciado, sim, para o processo de alfabetização. Em que, fundamentalmente, esse planejamento seria diferente do planejamento das séries seguintes? Fundamentalmente porque a gente imagina que nesse momento é o momento mesmo de aquisição do código. Então, no que concerne à alfabetização, ao processo de alfabetização, vocês teriam que parar para pensar em atividades que realmente levem a criança a pensar a letra, a palavra, né, a frase, o texto, né, do modo mais amplo. E, paralelo a isso, certamente, como aqui vem sendo reiterado, pensar em atividades de letramento, né? Todas aquelas atividades que envolvem práticas sociais de leitura e de escrita. Então, no que concerne ao planejamento, seria uma atenção muito específica ao processo de aquisição do código. Agora, de segunda série ou de segunda fase do primeiro ciclo em diante, outras especificidades vão aparecer também. Vai aparecer mais fortemente a questão
ortográfica, a questão sintática, outras especificidades da aquisição da língua materna. Mas na primeira série ou primeira fase do primeiro ciclo, a questão fundamental é a apropriação do código no que concerne ao processo de alfabetização. Isabel, eu queria que você falasse um pouco também sobre o que a Kátia acaba de colocar. Eu queria que você expusesse também suas ideias e ampliasse um pouco esse raciocínio, do ponto de vista dessa preocupação que o professor tem que ter em conhecer um pouco mais a necessidade do aluno, né? Tá, eu vou retomar uma questão da especificidade da alfabetização, né? Se existe uma coisa que difere esse momento dos outros, né? Desde o início do programa a gente está falando sobre essa consciência que o professor alfabetizador deve ter do seu papel no ciclo inicial, nas primeiras séries, né? E essa consciência desse papel leva o professor a buscar, em todas as inovações que a gente tem, né, o que se liga ao processo de alfabetização propriamente dito. Por exemplo, hoje é muito comum se falar em projetos, né? Então vamos trabalhar com as crianças, organizando, planejando as atividades escolares em torno de um projeto. Se o professor das séries subsequentes, ele trabalha esse projeto, ele pode colocar uma ênfase em determinados conteúdos da língua, né, que são utilizados nesse projeto, como um desdobramento do projeto. Agora, o professor alfabetizador, quando trabalha com um projeto, se ele não aprofunda nas questões de uso, nas questões do sistema de escrita que envolve esse projeto, ele está deixando de fazer alguma coisa específica daquele momento. Então, o planejamento de alfabetização tem que contar com os conteúdos de alfabetização. E a gente não pode negar que existem conteúdos de alfabetização que são permanentes, a gente tem uma estabilidade, mas tem também vários acréscimos de conteúdo cada vez que a gente para refletir sobre a cultura escrita na sociedade, né? Mônica? Os cursistas da TV Escola, do NTE e do Proformação de Posse, em Goiás, gostariam de ouvir sugestões de atividades que permitam equilíbrio entre os métodos e propostas de alfabetização já utilizados na alfabetização com as progressivas exigências em torno do seu ensino. Cláudia. Eu acho que a gente tem que pensar de um modo bastante equilibrado e dosado, quer dizer, as situações que a gente está fazendo. A gente está dizendo aqui que a alfabetização ela tem um foco grande num exercício de reflexão sobre o sistema, de como é que esse sistema funciona, de quais são as suas regras, onde ele vai ter que aprender essas regras e inferir outras. Então, tem uma carga grande de atividades que elas vão estar sempre voltadas para essa questão, né? Essa questão da permanência que a professora Isabel colocou também. Então, tem um conjunto de atividades que elas dizem respeito a comparar, observar, perceber, às vezes, num pedaço muito pequeno de uma escrita, que é uma sílaba, qual é o efeito que se tem quando eu coloco essa letra aqui antes ou quando ela coloca ela depois. Se tiver uma depois, vai acontecer o quê? Quer dizer, é um tipo de exercício de observação, de reflexão, que não é comum no cotidiano das crianças, nem dos jovens e adultos pouco escolarizados. Então, a gente tem que se dar conta de que é um exercício complexo, que exige uma atenção em coisas pequenas e, às vezes, coisas que não têm muito significado externo, mas ele é necessário de ser feito. Então, tem um conjunto de atividades que estão aqui, colocadas. E eu acho que a ludicidade deve ser muito bem explorada. Então, os jogos onde você possa brincar com a escrita mesmo, a forca, as letras móveis, a gente viu aí na professora Olga e na professora da creche, na Andréia, né? Esses exemplos todos colocados. Um outro tanto diz respeito a uma diversidade de atividades em relação à leitura, né? Não que lá a gente não leu, a gente leu, a gente escreveu, mas aqui a gente está dando um outro foco, a gente trazer para a sala de aula um conjunto enorme de objetivos de leitura que a gente vai colocar para as crianças e para os jovens e adultos. Perfeito. Ler para prazer, ler para escrever, ler para estudar. Quer dizer, se a gente pensar num contínuo, a gente vai pensar sempre numa diversidade de reflexão sobre a linguagem, uma diversidade de situações de leitura e uma diversidade de situações de escrita, sempre atualizadas pelo que está acontecendo na vida real, né? Vamos acompanhar agora a participação da Ivani, de Goiás. Boa noite. É um prazer estarmos de volta mais uma vez ao vivo. Eu sou Ivani, orientadora de aprendizagem do Teleposto Goiânia. E estamos certos de que a alfabetização é um processo contínuo e permanente. Porém,
Acreditamos que a base fundamental consiste na capacidade de ler e escrever. Perguntamos, o que justifica a promoção de alguns alunos de séries iniciais sem que tenham ainda adquirido tal capacidade? Haja visto que encontramos alunos em séries adiantadas, com grandes defasagens de séries anteriores, e por mais que tentamos negar, existe um guia curricular para cada série, e nós, professores, encontramos dificuldades para trabalharmos os conteúdos anteriores e cumprirmos com a programação da série atual. Muito obrigada, boa noite. Obrigado a você, Ivani. Volte sempre aqui ao Salto para o Futuro. Kátia. Ivani, essa problemática da promoção automática, né, da promoção e relacionada com o que você mesma coloca, um processo mais contínuo, um processo mais demorado. O que embasa, do ponto de vista político-pedagógico, as propostas de escola ciclada? O que embasa é justamente mexer num ponto que era um nó fundamental para o processo de alfabetização, que era o tempo escolar. Dar um tempo um pouco maior para determinadas crianças chegarem em um determinado patamar. Fundamentalmente seria isso. Então, a escola deixou de reprovar, né, as escolas que assim se organizaram, deixaram de reprovar para dar esse tempo um pouco maior, considerando várias questões. Considerando uma continuidade nesse processo, então o professor que retoma, que pega o aluno na série seguinte, ou no ano escolar seguinte, teria que dar continuidade a esse processo, porque era muito injusto, de uma certa forma, muito injusto o sistema tradicional seriado, que coloca, a criança passa por um processo de um ano, e no caso de reprovar, quase sempre ela retoma para passar pelo mesmo processo e percorrer o mesmo caminho novamente. Então, a problemática dessa passagem das crianças que vão indo sem ter essas habilidades desenvolvidas, nós temos que ainda aprender a lidar com ela. Eu creio que, do ponto de vista político-pedagógico, a proposta é interessante, é boa. Agora, na prática, nós precisamos ainda criar mecanismos de recuperação, de aperfeiçoamento dessa sistemática, porque o que todos nós queremos, com certeza, as pessoas que pensam as propostas políticas pedagógicas, as pessoas que pensam sobre os processos de alfabetização e, fundamentalmente, os professores que estão em sala de aula, todos nós queremos a mesma coisa. A promoção, a apropriação do conhecimento para essas crianças. Nós queremos um Brasil onde as crianças leiam, tenham essas condições de leitura. Correto. Então, precisamos aperfeiçoar o sistema, sim. É problemático, precisamos aperfeiçoá-lo. Mônica? Um grupo de professores do teleposto de Uruaçu, em Goiás, dizem que é oportuno esclarecer sobre a afirmação de Magda Soares. A ênfase na faceta psicológica da alfabetização obscureceu sua faceta linguística, fonética e fonológica. Além disso, a ênfase na dimensão do letramento obscureceu a dimensão da alfabetização como processo de aquisição do sistema convencional de uma escrita alfabética e ortográfica. Isabel. Bem, a afirmação dos professores está coerente com as reflexões que a gente tem feito nesses últimos tempos sobre como como os professores se apropriam das ideias que a gente costuma destacar em nossos processos de formação, né? Então, nas últimas décadas a gente passou por momentos de grandes polarizações em termos da discussão da alfabetização. Por exemplo, a partir da década de 80, a gente colocou um foco muito forte nas formas com que a criança, nas formas de raciocínio da criança quando ela está aprendendo o sistema de escrita, que é a faceta psicológica, né? E talvez com esse foco, né, nesse processo de construção, a gente tenha se esquecido de que existe um conteúdo da alfabetização, existe um conteúdo a ser alcançado que está no campo dos estudos da linguística e de outras áreas do conhecimento, né? A mesma coisa aconteceu com o processo de alfabetização, né? Numa tentativa de não colar o trabalho do alfabetizador apenas na aquisição do sistema alfabético ortográfico de escrita, nós tentamos deslocar para a compreensão da necessidade de trabalhar as práticas sociais de leitura de escrita e escrita em uso, né?
E muitas vezes deslocamos tanto que o processo de alfabetização acabou perdendo um pouco a sua especificidade, né? É como se um professor alfabetizador fosse um professor de qualquer nível de ensino, né? Ele não sabe o que está dentro dessa lógica do letramento, que faz parte da questão da alfabetização. Que também a alfabetização está no contexto do letramento, ela faz parte, mas ela é específica, né? Então essas reflexões a gente tem que continuar a fazer, mas sempre correremos o risco de, ao divulgar determinados paradigmas, focalizar muito, né? E nos prendermos a esquecermos de relacionar todas as dimensões envolvidas na alfabetização. Bem, é hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossas convidadas fazem as suas considerações finais sobre o tema de hoje, a organização das classes de alfabetização. Você está acompanhando o 4º programa da série Alfabetização, Leitura e Escrita. E a partir de agora, nossas convidadas fazem as suas considerações finais. Cláudia Lemos. Então, eu vou voltar para minha sardinha de novo. E, para finalizar, eu queria só chamar a atenção que a gente fez uma discussão ampla aqui sobre a questão da alfabetização. A gente não esquecer que tem uma especificidade na educação de jovens e adultos, e quando a gente pensa as questões de alfabetização, a gente tem que pensar elas etariamente, culturalmente, e a gente vai ter que pensar, então, para a educação de jovens e adultos, questões que são específicas desse grupo. Mas, por outro lado, acho que é uma reflexão bem proveitosa para a gente que trabalha com educação de jovens e adultos, pensar que a gente destacou aqui a questão da diversidade dos instrumentos que a gente tem que lançar a mão para a gente promover uma aprendizagem significativa para esses alunos, né, da alfabetização. A gente destacou aqui a questão da diversidade de situações. E uma coisa que me chamou muita atenção é assim, a dimensão física dos espaços, né? A gente pensar que o ambiente alfabetizador também é visualizado na dimensão física, na forma como a gente organiza esse espaço, nos objetos que a gente dispõe e na possibilidade de interação dessas pessoas, desses jovens, dessas crianças, né, de troca de saberes entre si. No processo de alfabetização. Então, a gente está atento para essas questões, eu acho que é extremamente importante. E importante, acima de tudo, enriquecedor, né? Porque ensinar um jovem e adulto a ler e escrever deve ser também uma situação muito enriquecedora para quem está atuando nessa área. Dizem que quem alfabetiza jovens e adultos depois não volta mais para a alfabetização infantil, né? Eu sou a prova disso. Perfeito. Isabel, suas considerações finais. Eu gostaria de considerar que por mais que a gente tenha acrescentado uma série de facetas ao fenômeno da alfabetização, isso traz bastante resultado para as questões metodológicas, né? O professor alfabetizador não pode se esquecer, não pode perder de vista que seu trabalho exige um planejamento, uma previsibilidade, né? Que ele pode antecipar, né? Mesmo antes de ter contato com os seus alunos no início de um processo. Por exemplo, criar contextos significativos em que a voz dessas crianças e os seus conhecimentos possam ser trabalhados em situações de uso da escrita, né? Considerar qual que é a melhor forma de organizar uma rotina de sala de aula em que os meninos vejam significado em registrar nomes, em selecionar materiais por classificação, né? Em usar o calendário na sala de aula e os dias da semana como pista para a organização do seu próprio cotidiano, em ter uma agenda em que se façam anotações e que se estabeleça correspondência com os pais, né? O professor pode ter um conjunto de atividades que ele sabe que durante a alfabetização é importante trabalhar. Isso não significa que ele vai trabalhar numa sequência todas elas, mas ele sabe que pode lançar mão de um conjunto de procedimentos que fazem o trabalho dar certo, né? E é bom que o professor visite, né, um pouco a história da alfabetização para que ele possa dimensionar os problemas, né? E saber que sempre vai ser um desafio trabalhar com alfabetização. Né? Ok, Kátia, muito obrigado. Isabel, muito obrigado. Kátia, suas considerações finais. Então, as minhas colegas de mesa ressaltaram alguns dos aspectos que nós discutimos aqui essa noite, início de noite, e eu gostaria de aproveitar esse momento final para destacar um aspecto que foi um pouco menos discutido, embora apareça com muita propriedade no vídeo, principalmente nos dois vídeos, nos 2 segundos, mas principalmente com relação ao vídeo da prática da professora Andréia, a questão da oralidade. Eu gostaria apenas de lembrar
Um detalhe que eu acho muito importante é que muitas vezes a gente pensa que a criança, ao chegar na escola, com 5, 6 anos, ela já domina a oralidade e, portanto, já se completou esse ciclo de aprendizagem. E realmente não é assim. Nós temos, tal como a escrita, que nós temos um contínuo de diferentes propósitos de escrita, de diferentes maneiras de se escrever, de textos diferentes, há diferentes interlocutores por diferentes razões, nós temos também diferentes aspectos a serem considerados na oralidade. Por exemplo, a oralidade, uma coisa que fica bastante clara é que a oralidade do cotidiano que a criança traz para a escola, e que ela é um falante competente da língua mesmo, né, é muito diferente de uma oralidade como essa que nós estamos vivenciando nesse momento. Essa aqui exige um planejamento muito maior do que o planejamento exigido na oralidade face a face no cotidiano. Então, no caso dessa oralidade, ela exige um planejamento quase comparado ao planejamento de quando a gente vai escrever. Então, nós temos graus diferentes de oralidade a serem desenvolvidos pela criança. Ou seja, além da leitura e da escrita, do processo de aquisição do sistema, né, temos que ainda lembrar que nós temos que desenvolver também a oralidade para que essa criança atue de forma competente em diversas situações sociais. O 4º programa da série Alfabetização, Leitura e Escrita termina aqui. Eu quero agradecer as presenças da Cancionila Cátia Cardoso, professora do Departamento de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso, da Isabel Cristina Frade, professora do CEALI, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade Federal de Minas Gerais, e da Cláudia Lemos Vóvio, coordenadora do Programa de Educação de Jovens e Adultos da ONG Ação Educativa em São Paulo. Em pauta, no debate de amanhã, a diversidade textual. Eu espero por você. Até lá.